Queria te convidar a abrir sua Bíblia nesse momento em 1 Coríntios 12. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito. Já, 1 Coríntios 12. Deixar claro para você que nos assiste, nesse módulo estamos falando sobre o Espírito Santo. Tá? Falamos já sobre o fruto, batismo. Hoje vamos falar sobre os dons do Espírito e vamos também falar mais para frente acerca de uma coisa que é muito mistificada no nosso meio, chamada batalha espiritual. Tá? E aí a gente vai desmistificar essa questão aí. Tá? À medida que você for abrindo e for achando 1 Coríntios 12, a partir do verso 1, você me sinaliza aí, por favor, para a gente poder estar iniciando a nossa leitura. Se eu puder abrir, vou ler aqui, tá? Vou ler do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? De início, para a gente poder entrar na aula. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, e no outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimentos de espíritos. A um é dada de variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Aqui, meu irmão, deixa eu te contextualizar acerca do que nós estamos lendo. Estamos lendo aqui sobre os nossos irmãos da igreja de Corinto, onde Paulo vai escrever sua carta. Alguns estudiosos acreditam que seja a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, porém, o que entrou no cânon foi essa como primeira. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o que acontecia em Corinto? Em Corinto estava acontecendo uma bagunça desenfreada, onde as pessoas só ficavam preocupadas em ter um dom, que era o de falar em línguas estranhas. Por quê? Era o dom mais chamativo, e até hoje não é muito diferente do que nós vemos hoje em dia. Tá? Por quê? Porque o dom de língua estranha é um dos dons do qual você fala e as pessoas veem que você está falando. E desde aquela época era tido como mais espiritual. Davi, se você ficar rindo para mim, vai ser complicado do tio da aula. E eram tidos como mais espirituais. Então, o que acontece? Hoje não muito diferente, nós vemos isso hoje. Porém, eu queria deixar algo bem claro aqui. Dom e fruto são duas coisas totalmente diferentes. Tá? O fruto é algo que você, através do Espírito Santo, você vai concluindo, você vai gerando através de atitudes diárias no seu dia a dia. Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, isso, aquilo, só que todos eles têm base o amor. O dom não é diferente, tá? O dom é um presente que Deus te dá, Deus me dá, no sentido
de que a gente possa fazer o quê? Abençoar o nosso irmão do lado, tá? Por quê? Não é sobre nós que o dom vai ser, não é para mim engrandecer que o dom vai ser dado a mim. Vai ser para eu poder fortalecer o meu irmão do lado, vai ser para eu poder fortalecer o meu irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás. Vai ser para fortalecer o corpo de Cristo. Tá? Por quê? Porque o Espírito Santo, a gente não pode colocar ele dentro de uma caixinha, dentro da nossa caixinha. Que dentro da nossa caixinha a gente pode falar assim, Hélio, a Bíblia fala sobre quantos dons? Acerca de 21 dons. Tá? Que a gente vê aqui, eu tenho isso mais destrinchado em casa, mas isso aí é por conta de outros estudos, mas hoje nós vamos falar acerca da Bíblia, como nós temos visto aqui também. E por que eu estou explicando isso para você? Porque a gente hoje em dia está muito preocupado com, muitas das vezes, o dom de profecia, porque é muito interessante, e as igrejas em culto, tá? De visão e revelação, elas ficam muito mais cheias do que quando você faz um culto sobre a palavra, o ensinamento da palavra. Por quê? Porque, não estou, assim, abrindo um parênteses, já vou fechar, não estou dizendo que profecia não exista, não estou dizendo que dom de revelação não exista, só que a gente vê que o dom de profecia, o dom de revelação, na Bíblia, era para uma finalidade. Exemplo, Ananias, naquela época, nós não tínhamos CEP, tá bom? Então, Jesus chega, aparece para Ananias e fala assim, Ananias, vai na rua direita, na casa tal, lá você vai encontrar Saulo, aquele que me persegue e tudo mais, você vai orar por ele, e as escamas dos olhos dele vão cair e tudo mais, e ele vai saber o quão bom é padecer pelo meu nome. Ali não tinha CEP, mas Deus disse a rua, Deus disse ir, a casa, e Deus disse como agir para Ananias. Tá? Fechando o parênteses. Hoje nós vemos muitos irmãos que dizem ter o dom de visão e revelação para um motivo, para dizerem que são bons. Por quê? Para que as suas agendas fiquem lotadas, para que as suas agendas não faltem recursos para poderem trazer recursos para sua casa, ou seja, eles estão se vendendo. Tá? Isso a Bíblia vai tratar no Antigo Testamento como o espírito de Pitom. Pitom era aquela cobra que as pessoas adoravam e quem recebia aquele espírito de Pitom, aquela pessoa, ela falava sobre coisas, muitas das vezes, que a pessoa não tinha exposto para ninguém. Porém, nós sabemos como o diabo é. Sabemos também que ele, muitas das vezes, ele é o pai da mentira, ok? Mas em alguns momentos, se a gente for abrir em Atos 16, ele fala a verdade. Como que ele fala a verdade? Existia uma menina que lia a sorte, que falava tudo aquilo que acontecia, se não me engano, na igreja de Éfeso. Quando ele chega para a igreja, eu sei que é Atos 16, não me engano, a partir do 12. Éfeso. Ele chega em Éfeso e Paulo está andando e aquela mulher vai atrás dele e fala, olha, eis aí um homem de Deus, olha, eis aí um homem de Deus. E ela não falou isso um dia nem 2 dias. Se não me engano, no 3º ou no 4º dia que ela está seguindo Paulo e falando o que Paulo era, falando verdade sobre Paulo, que de fato era homem de Deus, Paulo discerne aquele espírito. Paulo discerne aquele espírito. E o que acontece? Paulo expulsa aquele espírito. Dom de discernimento de espírito também é um dom do qual eu e você, em alguns lugares hoje, nós não vemos mais. Porque o dom de discernimento de espírito vai instruir tanto a mim quanto a você, quando é Deus e quando é o diabo falando acerca de usando pessoas. Tá? E eu queria destacar com vocês o seguinte, o propósito dos dons não é identificar qual dos crentes é mais espiritual. Por quê? Porque não é só de hoje, como também é de antigamente. Todos os crentes queriam os dons que eram mais notórios. E qual era o dom que era mais notório? Língua estranha e profecia. Nós vamos ver hoje alguns outros dons que muitas das vezes não são tão falados, porém são tão cristãos quanto. Tá? E eu queria pedir para você
para que você pudesse ler junto comigo o versículo 13, tá? Pois em um só Espírito, do capítulo 12 de 1 Coríntios, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Por quê? Por que Paulo está falando isso, meu irmão? Porque a galera em Corinto estava da seguinte forma: bom, se fulano fala em língua, ele é um cristão melhor, ele é um cristão mais elevado, ele é o tipo de cristão que eu devo me reverenciar a ele porque ele tem uma ligação maior com Deus do que eu mesmo. Quando a Bíblia não nos dá nenhum embasamento bíblico acerca disso. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina a seguinte questão: entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, dobrar nosso joelho e orar. E o Pai Nosso não é uma forma que você tem que orar daquela forma sempre, mas é um modelo de oração, tá? A finalidade nós já falamos sobre o Espírito. Eu queria te fazer um pedido, queria que você abrisse comigo lá em Romanos, capítulo é o 12, e nós vamos ler o verso 6 ao 8. Não sendo místico, mas fazendo uma piada mística, você vê que Paulo fala sobre os dons em 1 Coríntios 12 e vai falar de novo em Romanos 12. Ou seja, se você quiser jogar na loteria aí, mas se jogar na loteria... Não, eu não posso falar, eu não posso falar esse jogo aí não. Mas acho que a galera entendeu a inferência aqui. Vamos lá. Versículo 6 ao 8. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquem-nos ao ministério. E o que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui, se você eu tenho uma outra versão que eu coloquei aqui. Não, você pode, se alguém tiver uma outra versão aí para mim, eu gostaria de que você lesse para mim, que a minha, de repente você possa... Não, tá, a minha é NA, mano. NA. Quer que ler qual mesmo? Não, tiver, qual que é a sua aí? A minha, a série. Lê essa é boa. 6 a 8. 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, investidor em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Então, aqui nós vemos o seguinte: a capacidade de profetizar, nós vemos o serviço, nós vemos o dom de mestre, o encorajamento, contribuição, liderança e demonstração de misericórdia. Por que isso é interessante ler? E a gente vê 4 listas de dons, tá? Lembrando que, vou falar uma coisa que eu já falei lá no início, não podemos colocar Deus dentro, ou o Espírito Santo e a sua capacidade em deliberar os seus dons dentro da minha e da sua caixinha. Isso não vai funcionar, porque Deus é infinito e dentro da sua infinidade ele faz da forma como ele quer e do jeito que ele, da forma que bem entende. Tá? Só que aqui nós vemos o seguinte: Paulo mais uma vez escrevendo aos Romanos sobre essa questão. Por que capacidade de profetizar e fazer de acordo com a fé que recebeu? Porque, meu irmão, hoje em dia nós não temos o ofício profético como se tinha antigamente. Você pode, de repente, dentro de um ambiente de louvor, adoração, ser tomado em Deus por profecia, porém, a gente vai voltar sobre uma questão do Antigo Testamento. Como que era a cultura judaica? Ela falava o quê? Se você profetizar uma vez e não aconteceu, você tem uma segunda chance. Se você profetizar a segunda vez e não acontecer, você vai ter uma terceira chance. Se você profetizar a terceira vez e não aconteceu,
ou você cala sua boca, ou se na quarta vez você for tentar, você vai ser apedrejado. Ou seja, por que que isso acontecia? Porque Elias, quando vai diante de Acabe, ele fala, segundo a minha palavra. Ou por que segundo a minha palavra? Porque o profeta, ele não falava o que era dele. Ele falava o que Deus falava através dele. Ele era como se fosse uma esponja. Se você não lavar a louça e tiver uma esponja limpa, você vai encher ela de água limpa. Quando você apertar ela em cima da pia, a água vai sair limpa. E assim era o profeta. Ele se enchia de Deus e Deus falava através dele. Tá? Então, o que acontece? Hoje, eu acredito, tá? Uma coisa que eu acredito, uma particularidade minha, a Bíblia não diz isso, eu acredito que dentro do ambiente profético, Deus pode te usar para profetizar para o seu irmão. Porém, Paulo nos mostra uma coisa com muito cuidado que nós devemos julgar. A profecia, não o profeta. É isso, não? Profecia, não profeta. Por quê? Porque Jesus, o próprio Jesus, ele não teve honra na sua própria nação, tá? Por isso ele chegou e não fez milagres em alguns lugares onde, se eu não me engano, foi em Jerusalém que ele não fez. Agora eu esqueci, cara. Lembrei disso agora. Só que houveram lugares que Jesus não fez milagres, tá? Então, qual é o outro tipo de dom que nós vemos aqui? O dom de servir. Por que o dom de servir é tão importante quanto o dom que é citado de profetizar, de encorajar, de liderança, de contribuir, de misericórdia? Porque, meu irmão, ninguém gosta de servir. Hoje em dia, nós estamos do pleno século XXI, nós estamos mais preocupados em servir ao próximo, em ser servidos, do que propriamente servir o nosso irmão. Por quê? Porque a gente, quando compra um carro, a gente pede, não, Deus, eu vou chegar e vou fazer isso, o carro vai ser para abençoar os meus irmãos. Aí você dá umas 10 caronas e depois você faz o que com o carro? Aí você vê o irmão na chuva, capaz, se for irmão, então, que você tem algum tipo de atrito, você pega, passa na poça para molhar o seu irmão. Aqui, graças a Deus, não, mas em muitos lugares eu já vi isso acontecer, tá? Porque é totalmente antibíblico e anticristão. Esse texto aqui de Romanos, ele é bem interessante porque Paulo deixa bem claro sobre isso. Porém, do verso 9 ao 12, ele também dá alguns direcionamentos aos romanos que também são qualificados como dons, tá? E aí eu vou ler aqui para que você possa entender. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Ou seja, quando você for receber honra, dê sempre preferência em honrar o seu irmão, tá? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Isso aqui, meu irmão, hoje em dia, se nós formos pegar para ver algumas coisas, você vê que não está sendo praticado isso em muitos lugares. Sabe por quê? Porque o que acontece? A gente está mais disposto a seguir aquilo que a gente quer, seguir aquilo que a gente acha, seguir aquilo que a gente tem como verdade, obrigado, do que propriamente dito a palavra. Por quê? Porque é conveniente muitas das vezes para mim e muitas das vezes conveniente para você. Em que situação? Eu vou chegar, vou honrar o meu irmão sem receber honra primeiro? Sim, vai. Porque Cristo nos mostrou um excelente exemplo. Sabe? Na sua crucificação, a cruz não era do tamanho dele, era do tamanho de Barrabás, e era para Barrabás. Se o povo não tivesse escolhido Barrabás, porque era o propósito da cruz ali, Jesus foi levado ao matadouro de forma muda e silenciosa,
onde ele podia ter chamado os anjos do céu, só que ele não fez. Para quê? Para que a graça alcançasse eu e a você, tanto a mim quanto a você. Tá? E por que nós vemos de forma tão interessante isso? Porque, irmãos, hoje em dia, em pleno século XXI, o mundo tem invadido a igreja de tal forma que a gente não tem mais procurado amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente está mais preocupado com o meu umbigo, você está preocupado com o seu umbigo, e você está pouco se importando com o seu irmão do lado. Por quê? Você é responsável, sim, pelaquilo que o seu irmão entende. Ah, mas eu falei de uma forma, ele entendeu de outra. Ok, se você falasse de outra forma, seu irmão poderia ter entendido melhor? Sim, então é sua responsabilidade. Ah, mas Hélio, primeiro eu tenho que gostar de mim. Ok, só que se você só gostar de você e o amor que você tem por você não for refletido pelo seu irmão próximo a você, você está simplesmente se tornando um excelente narcisista. E para quem não sabe, a história de Narciso era um homem que se achava tão belo, se olhou no espelho d'água, gostou do que viu e simplesmente pelo que viu, morreu, foi chegando perto e morreu afogado acerca daquilo que ele gostou dele mesmo. Então, o que nós entendemos primeiro, a gente tem que se preocupar também com o nosso irmão, temos que nos preocupar também conosco. Porém, a honra, à medida que você honra o seu próximo, a honra vem sobre você. Não estou dizendo no sentido de, não, eu só vou ter honra, só vou honrar o Valdir se ele me honrar. Não, meu irmão, muitas das vezes eu tenho que dar o primeiro passo. Irmão, como é que você está? Está tudo bem? Como é que estão as coisas? Está assim, assado. E se abrir e conversar. Por quê? É de extrema importância que você tenha comunhão com o seu irmão. Por quê? Você é o corpo de Cristo junto com ele. Você não é o corpo de Cristo sozinho. E aqui, voltando ao nosso texto base, lá em 1 Coríntios 12, nós vamos ler agora do 4 ao 12, que aqui nós encontramos também uma parte da lista, tá? Que é a segunda citação sobre dons espirituais. Tá? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Já lemos esse, mas vamos ler de novo. E a diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um por fim proveitoso, porque é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimentos de Espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Por que o escritor, por que Paulo vai falar sobre isso aqui? Por um único motivo. Porque, meu irmão, estava se acontecendo inúmeras coisas lá naquele local. Só que nós vemos aqui citações de diversos tipos de dons. Paulo vai reforçar mais uma vez. Por quê? É para pessoas diferentes. Aqui ele vai falar sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Aqui Paulo vai falar sobre manifestação de dom, de cura. Paulo vai falar sobre milagre. Paulo vai falar sobre inúmeras coisas. Por quê, gente? Porque o pessoal estava focado somente em uma coisa. Somente uma coisa. Irmãos, eu queria te incitar a que você pensasse e procurasse, sabe,
na sua casa, no seu momento de oração, no seu momento de leitura da palavra, que você pudesse procurar com zelo os melhores dons. Por quê? Porque Paulo vai falar sobre isso, sabe? E temos outros dons também, que são os dons de ofício, que a gente vai ver lá no versículo 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, a apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de ministrar, ou de falar em variedade de línguas. Tá? Esses dons aqui, que Paulo fala, são um pouco diferentes do que ele fala lá em Efésios 4:11, que é o de apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. Tá? Esses 5 ministérios são ditos lá em Efésios 4:11. Por quê? Porque estava tendo uma disputa ali em Efésios também. Por quê, meus irmãos? Toda carta que a gente vê o apóstolo Paulo mandando é uma carta doutrinária. Principalmente quando a gente vê aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses. Tem só uma carta que Paulo não manda em questão de forma doutrinária. Tá? E uma carta que eu acho muito interessante é a carta a Filemon, porque Paulo vai comprar o barulho de Onésimo, onde fala para Filemon o seguinte: Filemon, deixa eu te falar uma coisa, tudo que Onésimo tem, você bota na minha conta, porque você poderia estar me devendo a vida, mas eu estou me colocando no lugar de Filemon. E a gente viu isso em qual lugar? A gente viu isso em Cristo, porque Cristo chegou para mim e para você, se colocou no nosso lugar para morrermos, para que a gente ficasse livre da ira do Cordeiro, tá? E para poder nos livrar de todo o pecado. 1 Coríntios 12:28, a gente vê que Paulo vai repetir alguns e também adiciona outros dons, que ele ainda não tinha citado, dons de prestar ajuda e de administrar, junto com o que talvez podemos chamar de dons de ofício, que é apóstolo, mestre, tudo mais. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, apóstolos e tal, como nós vimos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre os dons. E vai gerar polêmica, mas enfim. O dom de apóstolo, hoje, não existe mais. É um falso ensino que começou com um camarada chamado César Castellano, lá na Colômbia, com uma situação chamada G12. É sempre um César para fazer problema. Você vê o César lá, enfim. Mas deixa quieto, isso aí é para outros caras. Mas o César Castellano, ele criou esse novo mover apostólico. Gente, se a gente for ler lá, abre aí para mim, por favor, em Atos 2, por gentileza. Conversa. Atos 2, deixa eu me lembrar aqui, é no final, na escolha Cadê? Que é quando eles jogam a sorte lá para Atos 2 não, Atos 1. Quando é escolhido Matias. Atos 2. Porque aqui em Atos nós vemos o seguinte: a descida do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Nós vemos ali que todos os 12 estavam ali. 12 porque Judas já tinha sido morto, porém os apóstolos viram por bem escolher Matias. E aqui, cadê? Capítulo 1, verso 12, né? Se alguém puder ler para mim aí, eu agradeço. Verso 26. Isso. Depois caiu aqui, caiu o sorteio sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos apóstolos. Aqui, eu queria destacar o 21 para você, que ele vai falar o seguinte: portanto, é necessário que dos homens que nos acompanham a todo tempo. Por que a gente está falando sobre isso? Porque o dom de apóstolo e o dom do falar em línguas hoje são dons que trazem alguns tipos de, não desconformidade, mas são dons que trazem algum tipo de atrito.
só que tinha qualificações, inclusive em Atos 1, sobre isso. Porque fala o seguinte: portanto é necessário que dos homens que nos acompanham todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, ou seja, para ser apóstolo naquele tempo, o camarada que ia ser escolhido tinha que estar com os discípulos caminhando com ele desde quando Jesus foi batizado lá por João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram, e aí foram escolher, e a escolha foi sobre Matias. Por que eu estou falando isso? Porque o dom de apóstolo hoje, em pleno século XXI, não existe. Tá? Dom é simplesmente uma nomenclatura que foi decidido colocar. Por quê? Os apóstolos são os donos de igreja. Ou seja, a palavra deles em alguns lugares é um tanto engraçado para mim falar isso, porque eu vim desse meio, desse âmbito aí dessas maluquices neopentecostais, e graças a Deus Jesus liberta a gente através da palavra. Então leia a Bíblia. A palavra do apóstolo é tão certa quanto a de Deus. Ou seja, isso é um falso ensino, tá? Tanto para mim quanto para você, tá bom? Que isso fique bem claro. E assim, nós temos uma outra lista que é um camarada que eu gosto muito, que ele vai citar, mas não é nada, nossa, tão relevante, porém é um camarada muito gente fina, que ele fala, que é 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 4, o verso é o 11. Por quê? Pedro vai trazer uma breve lista de dons espirituais. Na realidade, parece que a lista de Pedro é mais uma lista de categorias de dons espirituais, pois ele resume os dons apenas em dons de falar e dons de servir. Que ele vai falar assim, ó: você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Ou seja, se você tem o dom de falar, você tem que fazer de acordo com a palavra que Deus te deu, ou de acordo com a Bíblia, tá? Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizará trará a glória de Deus por meio de Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, o poder e todo o louvor para todo sempre. Amém. Por que é interessante isso aqui? E os dons hoje, meus irmãos, nós podemos resumir dentro dessas 4 listas, tá? Tendo 1 Coríntios 12 por base. Por quê? Porque dentro dessa base nós vemos inúmeros dons. Ou seja, você tem uma lista de 21 dons aí, e direcionamentos que também são dons, quer seja amar o seu próximo, dar honra ao seu próximo, ver o seu próximo maior do que você. Por quê? Isso é de extrema importância para que o nome do Senhor seja glorificado através do seu dom. Porque, irmão, não adianta você querer exercer o dom para uma finalidade que seja qual? Seja aquela de dizer que você é o cara, seja aquela finalidade de dizer que você é excelente naquilo que você faz, e de fato você pode ser, amém. Muitas das vezes alguns não vão compreender da forma que você faz ou não, porém a questão maior é a seguinte: se você estiver alinhado com aquilo que Deus está falando para você, acerca de você. Por quê? Porque a finalidade dos dons é trazer o crescimento para a igreja, tá? Não é para trazer o meu crescimento em específico. Se o meu dom só traz o crescimento para mim, infelizmente, eu estou usando o meu dom errado, e naquele grande dia, Jesus também vai te pedir acerca do seu dom e vai falar como você vai usar o dom que eu te dei. Porque nós vemos aqui a parábola dos talentos, tá? Na Bíblia. Talento também significa dom, tá? A cada um foi dado alguma coisa, só que o que foi dado uma coisa, ele ficou com medo do senhor dele, porque ele sabia que o senhor dele
colhia onde não plantava, ele decidiu esconder. E quando o Senhor da terra chegou, pediu conta daquele dom para ele, e isso foi o que aconteceu. Ou seja, até aquilo que ele tinha foi tirado e foi dado para o maior. Então, com isso, nós vamos terminar o nosso estudo sobre dons, fazendo esse paralelo sobre essas questões e acerca da parábola que Jesus nos conta sobre os talentos. Para que você não esconda seu talento, ele está rindo desde cedo, cara, aí me quebra. E assim, para que você não jogue fora o seu dom, para que você não deixe de fluir no seu dom, tá? Porém, lembre-se sempre de uma coisa: o seu dom é para única e exclusivamente a glória de Deus. Se você tem usado o seu dom para que o seu nome seja exaltado, você está totalmente equivocado naquilo que você está fazendo. Tá bom, meu irmão? E eu queria te convidar a ficar de pé.